Nós vamos resolver agora o exemplo 4.1 do livro de resistência dos materiais do Hibbeler. Nesse exemplo nós temos uma barra, ela é de aço e o módulo de elasticidade é fornecido. E ela é composta por dois segmentos, AB e BD. As suas respectivas áreas são fornecidas. Vejam que AB tem 600 milímetros quadrados e BD 1.200 milímetros quadrados. É solicitado para determinar o deslocamento vertical da extremidade A em relação ao ponto D. Então, a gente vai ter que pensar se essa extremidade vai subir ou se ela vai descer, com base em tudo que acontece aqui. Se a gente só olhar esse trecho, a gente vai pensar, não, ela vai subir. A força está para cima. Mas o que acontece aqui embaixo também interfere. Se algum desses trechos diminui de tamanho, esse ponto A pode não subir. Isso tudo a gente só consegue determinar a partir do momento que a gente calcula as variações de comprimento de cada trecho. Bom, então a gente vai resolver esse problema empregando novamente a equação que ela vem do conceito de tensão, do conceito de deformação e da lei de Hooke. Ela nos diz que para determinar a variação do comprimento é necessário conhecer a solicitação do trecho, seu comprimento, seu material e sua seção transversal. Aquela barra que foi apresentada no enunciado, ela está sendo representada aqui através de uma única barra que conecta o eixo, que conecta todos os centroides das diversas seções que a compõem. Essa barra, ela possui as seguintes solicitações. Logo no início, no ponto A, 75 kN. Depois, nós temos duas forças de 20 kN, que compõem um total de 40 kN no seu ponto B, aplicado no ponto B. Na sequência, nós temos 80 kN, são duas cargas de 40 kN, que somadas dão um total de 80 kN. E, finalmente, nós temos um engaste. Essa é a estrutura do enunciado, aqui a gente tem a representação, então, do modelo que a gente vai calcular. A gente pode, inclusive, determinar, nesse caso, uma estrutura isostática. A gente já pode dizer aqui que a reação no engaste no ponto D é igual a 45 kN. Aqui eu vou colocar assim como estava no enunciado, os nomes de cada ponto, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Vejam que os comprimentos de cada trecho, AB, BC e CD, são fornecidos. Então, para a gente continuar esse exemplo, a gente precisa determinar quantos trechos a gente vai ter nessa barra e as solicitações de cada trecho para que a gente possa usar essa expressão e determinar qual a variação de cada trecho. Vejam que apesar dessa barra possuir duas áreas distintas, entre o trecho BC e o CD, a gente tem um carregamento aplicado. Então, a gente não pode considerar apenas dois trechos. A gente tem que considerar 2, 3 trechos. Vamos iniciar, então, fazendo o diagrama de esforço normal dessa estrutura que a gente vai calcular. O diagrama de esforço normal dessa estrutura nós temos aqui. Vejam que a gente pode começar por cima ou por baixo, tanto faz. Se a gente começar por cima, a gente já enxerga que iniciando aqui a gente tem uma força saindo
e, portanto, positiva de 75 kN. Esse valor ele permanece constante até o ponto B, quando a gente tem a influência de 45 kN entrando, e, portanto, negativo. Esse valor, então, vai a 35, e ele permanece constante até que a gente chegue nesse ponto aqui, em que aparece 80 para baixo, e, portanto, 80 negativo. Nesse instante, a gente tem, então, um esforço normal que antes era positivo nos trechos A e B e passa a ser negativo, no valor de 45. Vejam que esse valor concorda, então, 35 menos 80 menos 45, que foi o que era esperado a gente encontrar nesse ponto. Vejam que aqui a gente não tinha essa percepção, a gente tinha essa percepção de que esse trecho estava tracionado, mas a gente não tinha a percepção antes de calcular o diagrama de solicitações que esse trecho não estava comprimido. Aqui a gente vê uma força para baixo, a gente imagina que está comprimido, mas na verdade essa região aqui ela é influenciada por tudo o que acontece aqui, e o que acontece aqui são 75 para cima e 40 para baixo, compondo os 35 que foram obtidos. Com isso, então, a gente tem como calcular, a gente já está determinado, então, as solicitações. Vou colocar aqui as áreas que foram fornecidas. Vejam que a área do trecho AB, ela é igual a 600 milímetros quadrados, e a área do restante do trecho B até o D é igual a 1.200 milímetros quadrados. Nós queremos determinar o deslocamento vertical da extremidade A, ou seja, quanto isso vai deslocar em relação a D. Para isso, o que a gente vai calcular é a variação de comprimento A a D, que nada mais é do que a soma dos trechos AB mais BC mais CD. Vejam também que as áreas alteram, mas o material não altera. O E é igual para os três trechos. Continuando aqui, nós temos que essa variação de comprimento, através do emprego dessa expressão, é igual as solicitações que nós temos aqui. AB é igual a 75 positivo, BC 35 positivo e CD menos 35. Os E's, eles são todos iguais, todos os trechos são no mesmo material. Essa área é de 600 e essas duas áreas são de 1.200. Com isso, a gente substitui todos esses valores nessa expressão, cuidando com as unidades.
Aqui a unidade é PA. Milímetro ao quadrado. E finalmente, menos 45 vezes 10 na 3 newtons vezes 0,5 metros. 210 vezes 10 na 9 PA vezes a mesma área. Milímetro ao quadrado. Esse primeiro valor, ele resulta num total esse segundo valor e esse terceiro valor. A variação, então, total do comprimento encontrado